conforme dito ontem, nós vamos dias ao longo da semana, sempre às 10 horas, por isso, falando um pouco sobre esse momento pelo qual todos estamos passando. Teremos vários assuntos, área psicológica, hoje na área trabalhista, depois na área pedagógica, área comercial, área de marketing, nós vamos nos comunicando, tá bem? Muito bom. Então, o encontro de hoje, os aspectos trabalhistas na quarentena, a doutora Manuela Dantas, do nosso setor jurídico, tá aí, e nós vamos ter, como ontem, vai expor durante uns 30 minutos, e nós teremos os 20 minutos finais para perguntas. Mas as perguntas, vocês poderão enviá-las ao longo da conversa pelo bate-papo. Nós já vamos selecionando as perguntas, porque possivelmente algumas irão se fundir, dada a coincidência do tema que vocês terão dúvidas ou querão colocar. O que nos leva a fazer este encontro, claro, essa calamidade pela qual o mundo está passando, e está sendo aqui no Brasil, estamos começando, infelizmente, a situação, e estamos tendo mudanças muito boas. Toda hora sai alguma coisa nova. Nós tivemos a medida provisória 927, que saiu dia 23 de março à noite, e na manhã seguinte, no final da manhã seguinte, já houve uma mudança, que na verdade não houve ainda, mas foi dita pelo presidente que um artigo dela seria suprimido, mas enquanto não sai ainda uma nova medida, está valendo aquela, porque o artigo 18 está lá, não saiu uma nova medida ainda. Ontem o ministro Aurélio, ele dessa MP, para cancelá-la, mas ele manteve a vigência. Alguns aspectos também da CLT que acabam entrando nesse momento agora de quarentena, de calamidade. Nós tivemos algumas notas técnicas de algumas secretarias de educação de alguns estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Brasília, Minas Gerais. Tivemos também o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, esclarecimento sobre a questão de escolares, né, paga ou não paga, cujo assunto vai ser discutido semana que vem, tá bem? Na sexta-feira, o assunto hoje não é a questão da mensalidade, mas já estamos também acompanhando esse trabalho, essa discussão em todo o Brasil, e nós vamos aprofundar essa discussão na semana que vem, do encontro de novo com a doutora Manuela, na sexta-feira. Hoje serão questões trabalhistas, e vocês fiquem atentos, vão elaborando as perguntas e mandando para a gente, para que no final a gente possa responder, se não todas elas, tá bem? Bom, a doutora Manuela Dantas, e mais agradeço a presença de todos, que tenhamos um profícuo e santo encontro, bem? Doutora Manuela, fique à vontade. Bom dia a todos. Vamos então começar, né, falar um pouquinho sobre os aspectos trabalhistas na quarentena. É um prazer enorme, né, estar aqui com vocês. E aí, no final, a gente vai esclarecer as dúvidas que porventura tiverem, né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre principalmente sobre essas mudanças que ocorreram agora durante a quarentena, né? Durante o Covid, essa situação que a gente está vendo em relação ao Covid, que fez com que o governo tivesse que adotar algumas medidas em caráter de urgência, né, para regular essa situação, principalmente porque a gente sabe que todos nós fomos acometidos por isso, né, não só os empregados, os assalariados, mas toda a sociedade está sofrendo os efeitos, né, dessa situação em razão do coronavírus, do Covid-19. Então, nós vamos começar falando sobre a lei que foi publicada o ano passado, né? Na verdade, no início desse ano, dia 6 de fevereiro de 2020. Nós tivemos uma lei que já estava regulando algumas medidas para enfrentamento da saúde pública, né? Ou seja, em decorrência do surto de 2019 que havia ocorrido em outros países. Então, o governo se adiantou no sentido de editar uma lei de algumas medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública. E dentro dessas medidas a gente teve um aspecto trabalhista também, porque embora a gente, muitos não saibam, né, só apenas a União Federal pode legislar sobre matéria trabalhista. Então, apesar de ser uma lei federal, né, que foi publicada em 16 de fevereiro, e ela trouxe algumas medidas de enfrentamento da saúde pública, mas ela trouxe também algumas medidas
na verdade, um único artigo que traz um efeito enorme aqui na seara trabalhista, porque ele fala que vai ser considerado falta justificada, primeiro ao serviço público, então mencionando especificamente o serviço público, quanto também a atividade laboral no período de ausência em decorrência das medidas previstas, né, em razão aí do Covid-19. Então, dizendo o seguinte, olha, essa razão, então, se alguém estiver sofrendo algum sintoma em razão do Covid, ou não conseguiu pegar o transporte público em razão da paralisação temporária, né? Claro que o transporte público, por ser uma atividade essencial, ele não vai ficar o tempo inteiro, ele vai ter que funcionar pelo menos um pouco nas grandes, principalmente nas grandes cidades. Mas vamos supor que um empregado ele não conseguiu chegar ao serviço porque ele estava com ausência de transporte público. Essa falta ela vai ser considerada, então, justificada em decorrência da Covid-19. Se ele sentiu algum sintoma, tá? Com algum sintoma em decorrência de algumas das medidas, né? Que a própria lei nos traz, se tiver com sintomas de febre, se tiver com sintomas de gripe, ele também vai poder faltar, e essa falta será considerada justificada, né? E aí, é apenas esse artigo que trata sobre matéria trabalhista, os outros artigos tratam de outras questões, mas se uma outra observação que o parágrafo 4º desse mesmo artigo fala que o descumprimento de qualquer pessoa, então seu empregado, mesmo sabendo da sua condição clínica positiva para o coronavírus, for trabalhar, então a gente está falando agora do contrário, né? Que ele não faltou, mas foi trabalhar. Eu tô só com sintomas leves, fiz o teste, mas ainda não tive o resultado. A gente está tendo esse problema também com a questão do resultado do teste, né, do corona. E aí, se ele expor seus colegas a risco e também os seus empregadores a risco, né, colocando todo mundo em risco, ele pode ser dispensado, que a lei fala demitido, mas é dispensado por justa causa. E ainda assim responder por crime contra a saúde pública, porque ele está expondo as pessoas com quem ele trabalha a risco. Porque o artigo fala que o não cumprimento dessas medidas vai acarretar responsabilização. E qual o tipo de responsabilização? Pode ocorrer até mesmo em crime, né? Porque é um crime que a gente chama de crime contra a saúde pública. Outra questão importante é que a recusa do empregado em adotar medidas de higiene, saúde e segurança do trabalho, ou seja, se ele não quiser usar o álcool em gel, as luvas, a máscara, né, que a gente pode considerar que esses objetos são EPI, são equipamentos de proteção individual, principalmente nessa época da quarentena, né, vai se equiparar à utilização do EPI por força daquele outro artigo que a gente acabou de comentar. E nos termos do artigo também 158 da CLT, que diz que é obrigatório, cabe ao empregador fornecer o EPI, mas cabe ao empregado também utilizar esse EPI. Então, se caso ele não estiver colaborando, não sei se vocês perceberam, se alguém chegou a verificar, por exemplo, no caso das farmácias. Quando a gente quando a gente vai à farmácia, para poder comprar algum medicamento em razão agora da quarentena ou qualquer outra situação, na porta da farmácia, as pessoas estão usando máscaras, portando álcool em gel, passando álcool em gel nas mãos dos clientes antes mesmo de entrar, né, para dentro da farmácia. Então, vamos supor que seja um empregado que foi colocado nessa função para realizar essa função lá na porta da farmácia e não quer utilizar o álcool em gel, nem luva, eu não gosto, não quero usar. Isso pode também acarretar, a falta de utilização do EPI pode acarretar uma dispensa por justa causa, porque se constitui uma falta grave, né? Porque a gente tem, às vezes, a mania de pensar que a justa causa, elas são só aquelas hipóteses lá do artigo 482, e não. Falhado pela CLT inteira, a gente tem várias situações que podem acarretar a justa causa, porque isso ele está descumprindo, né, uma norma que está visando, na verdade, uma segurança maior que é a saúde, né? Então, a recusa do empregado também se utilizar pode acarretar a responsabilização, né? Então, pessoal, agora a gente vai falar especificamente sobre a medida, que foi
a mais importante em razão da quarentena, que é a MP 927, que saiu segunda-feira passada, 22 de março, né, no domingo, né, de domingo para segunda, 22 de março de 2020. O que essa medida dispõe? Ela dispõe de medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública em decorrência da Covid, né? E vai dar outras providências também. Então, a primeira providência, a primeira solução que o governo aponta, né, como uma solução que o empregador pode se utilizar nesse período de quarentena, né, para executar suas atividades, para que não haja o descumprimento, enfim, das atividades previstas desse empregador, é que o teletrabalho. O teletrabalho é uma ótima opção, a gente sabe que sempre nós temos que primeiro analisar qual que é a atividade do cliente, né? Primeiro para ver se aquela atividade vai ser compatível com o teletrabalho. Porque às vezes a sua atividade não vai ser compatível com o teletrabalho. Não tem como ser executada pelo teletrabalho, né? Então, a gente sempre tem que analisar, a gente vai mostrar para vocês todas as medidas, mas é importante que se verifique qual que é a sua atividade principal, para verificar se cabe ou não teletrabalho. Por exemplo, a MP, ela fala que pode ser aplicada, essas medidas que a gente vai falar, tanto para o empregado doméstico, quanto também para o trabalhador rural, além dos trabalhadores urbanos, né, que é o foco principal dessa medida provisória. Só que você concorda comigo que até eu colocar uma empregada doméstica em teletrabalho não tem como? Não tem como. Porque como que ela vai executar o trabalho dela em teletrabalho? Não tem como, né, essa atividade ser executada. Então, por exemplo, no caso dos empregados domésticos, não tem como a gente utilizar dessa medida do teletrabalho, né? Então, vamos lá. A primeira situação é que a MP, o teletrabalho estava previsto na CLT, depois da reforma trabalhista. E o que se constitui teletrabalho? A gente confunde muito o conceito de teletrabalho e home office, mas o teletrabalho são aquelas atividades que podem ser executadas à distância por meios telemáticos, né? Porque a gente não sabe até quando vai ter essa situação, né, que a gente vai ter. E a CLT já previa a possibilidade de você alterar o regime presencial para o teletrabalho em 15 dias. Você teria que comunicar ao empregado que você alteraria essa atividade em 15 dias. Mas a MP ela flexibilizou isso, permitindo que essa comunicação se dê em 48 horas. Então, você não precisa esperar, exatamente por uma medida de urgência, você não precisa esperar os 15 dias, né? Então, a outra situação que a MP trouxe é a possibilidade do trabalho também em teletrabalho, né, em regime remoto, para estagiários e aprendizes, né? Então, essas questões todas, mas aí, Manuela, o empregado diz, Manuela, eu não tenho computador para poder realizar o meu trabalho em teletrabalho. O empregador, ele pode custear isso, né? Colocar isso em termo escrito, sempre fazendo isso um termo aditivo, um contrato escrito. Previamente, né, se não for possível encontrar com o empregado para eles assinarem, isso pode ser feito até o prazo de 30 dias depois que essas medidas todas ocorrerem, né? E aí a gente tem que lembrar que, diferente do home office, o teletrabalho ele não possui controle de jornada. E é isso que é a diferença do home office para o teletrabalho, porque o home office você continua tendo seu controle de jornada. O empregador, de alguma forma, vai controlar aquele horário de trabalho que você exerce, mas você vai estar fazendo esse trabalho em casa. Teletrabalho não, você vai mudar o regime de contratação. Você vai estar agora não mais presencialmente, mesmo que essa situação essa medida extrema passar, se o empregador optar por continuar com você em regime de teletrabalho, ele pode. Então, essa é a principal diferença do home office para o teletrabalho. E aí, o empregado em regime de teletrabalho, ele não possui controle de jornada. Ele é uma das exceções do artigo 62, que foi incluído aí com a reforma trabalhista. Então, essa questão, a responsabilidade, quem vai custear o computador para o empregado trabalhar, e aí é uma sugestão minha que o empregador faça isso, porque muitas vezes o empregado
diante de toda essa crise, ele também não vai, muitas vezes não vai ter ferramenta, né, dinheiro mesmo para poder comprar essas ferramentas para exercer sua atividade. Então, vai ser feito em contrato escrito, né? E aí, pessoal, outra possibilidade que a medida nos traz são as férias individuais, antecipação das férias individuais. Aqui, como a gente sabe, as férias, o empregado trabalha 12 meses para adquirir o direito de 30 dias de férias, que é o que a gente chama de período aquisitivo, né? E aí o empregador tem mais 12 meses para conceder as férias para o empregado, que a gente chama de período concessivo. Então, muitas vezes, agora nessa situação, às vezes nós temos algumas situações em que o empregado já adquiriu o direito de férias e aí o empregador pode antecipar essas férias individuais. Mas a MP veio informar, e agora quem define realmente, isso já era previsto em CLT, quem define o período o período concessivo, ou seja, o período que o empregado vai gozar das férias é o empregador. Então, agora, MP, se você tiver alguma situação, você já tem algum empregado que já adquiriu o direito de férias, é importante que às vezes você vai conseguir antecipar. Às vezes as férias eles estavam programadas dentro do período concessivo lá para agosto, você pode antecipar, comunicando ele em 48 horas, antecipar essas férias agora em decorrência dessa situação de calamidade pública em decorrência do Covid, né? Mas também a MP nos traz a possibilidade da antecipação das férias individuais, mesmo que o empregado ainda não tenha adquirido o seu período aquisitivo, mesmo que ele ainda não tenha completado o período de 12 meses, né, para concessão dessas férias. Então, nessa situação, é uma situação atípica, né, mas as férias elas não podem ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos, e aí é uma exceção que a medida provisória traz, que é essa possibilidade de antecipação de férias individuais, mesmo que ainda o empregado não tenha adquirido seu período aquisitivo, não tenha trabalhado 12 meses para adquirir o período de 30 dias de férias. E aí, além disso, a MP permite que o empregado antecipe períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito. Mas, pessoal, essa recomendação, essa situação de antecipação de períodos futuros é muito temerário. Por quê? Vamos supor que aquela relação de emprego não dê certo mais, há uma quebra de contrato e você decide, né? Você está antecipando períodos futuros de férias e às vezes aquele empregado não dá certo mais a relação empregatícia, você vai dispensá-lo. Só que esse empregado, para você dispensá-lo, você já antecipou períodos futuros de férias. E aí você vai ter que descontar essas férias que você já pagou da rescisão dele. Então, gera uma insegurança jurídica muito grande, antecipação futura de períodos. Não é recomendável em termos jurídicos, né? Se você puder antecipar o período que ele já adquiriu, ou proporcionalmente o período que ele já trabalhou, porque a gente tem as férias proporcionais, beleza, ok. Mas períodos futuros ainda é muito inseguro, né? Porque a gente tem que lembrar que essa medida provisória ainda não se tornou lei. Ela é só para enfrentamento desse período de crise, né? Então, outra questão que a medida nos traz é que o grupo de risco do coronavírus, trazido pelo coronavírus, idosos maiores de 60 anos, diabéticos, hipertensos, eles serão priorizados para antecipação de férias. Então, se você tem alguém nessa condição, né, no grupo de risco em decorrência do coronavírus, eles vão ter prioridade para essa antecipação de férias, né? E aí, outra medida que é trazida sobre as férias individuais é que o empregador ele pode optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 de férias, porque a gente sabe que a remuneração das férias é a remuneração mais 1/3, que é o terço constitucional, após a concessão até o período do 13º, ou seja, até dezembro. Então, vamos supor que você vai comunicá-lo, né, que ele vai começar a gozar férias agora em abril, dia 1º de abril. E aí você tem a possibilidade de pagar o terço, só o terço, né, até dezembro, que é a época do 13º, do pagamento da segunda parcela do 13º, né? E a outra situação também é que o empregador pode converter 1/3 de férias, quem vai escolher, porque antes era um direito do empregado
escolher se ele ia querer vender um terço de férias. Mas se o empregado era um direito dele, já estava previsto na CLT, mas agora vai ter que ter concordância do empregador para vender um terço de férias, né? A questão também da remuneração das próprias férias, as férias sempre foram pagas antes do início do gozo do empregado, antes do início do gozo das férias. E agora, em decorrência dessa situação de calamidade, pode ser efetuada até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Então, na verdade, vamos supor, nesse mesmo exemplo que a gente deu, o empregado iniciou suas férias, ele vai começar o gozo das férias agora em abril. Então, você vai ter até maio, até o 5º dia útil de maio, depois, vamos supor que ele gozou 30 dias, vai ter até o 5º dia útil de maio para pagar a remuneração das férias. O terço você tem até dezembro, mas a remuneração das férias você vai ter até 5 de maio, até o 5º dia útil, né? Estou supondo que seja de 5, mas até o 5º dia útil de maio para poder pagar essas férias, né? Pessoal, agora férias coletivas. Também foi uma medida que já existia essa possibilidade na CLT. Eu, Manuela, particularmente sou defensora das férias coletivas, que eu acho que é a que menos gera insegurança jurídica para as empresas, para os empregados também, né? Então, a gente tem que entender que as férias coletivas, ela é melhor parte de conciliação, vamos dizer assim, porque ela é boa tanto para os empregados quanto para os empregadores, né? Então, ela não gera também uma certa insatisfação na relação empregatícia, né? Então, aqui as férias coletivas, elas podem ser concedidas tanto para a integralidade dos empregados, ou apenas para determinados setores da empresa. Ela não necessariamente tem que ter uma paralisação da empresa inteira. Então, a CLT, ela exigia que o empregador que quisesse conceder férias coletivas, que ele tinha que comunicar às autoridades competentes. Antigamente, o Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia. Ele tinha que comunicar com uma antecedência de 15 dias. E a medida veio, né, a MP veio para dizer que agora dispensa essa comunicação para as autoridades competentes e fala que você tem que comunicar apenas ao grupo de empregados que vão gozar dessas férias coletivas. Então, vamos supor, as férias coletivas, diferente das férias individuais, elas podem ser fracionadas em 2 períodos. Então, vamos supor que você vai dar 10 dias de férias coletivas agora em razão da Covid, né? Porque até esperar se estabilizar essa situação do isolamento social. Então, lá, você vai ter que informar apenas ao conjunto de empregados que vão gozar em férias coletivas. Vamos supor que o setor administrativo está parado. E aí você não está tendo demanda nesse momento, né? Já fez os pagamentos que tinham que ser feitos, está parado. Então, eu posso dar férias coletivas só para o meu setor administrativo? Posso. Ah, mas eu vou deixar a menina do financeiro lá, que faz parte do setor administrativo, só ela. Posso? Não. Aí não. Aí você vai ter que fazer antecipação de férias individuais. Mas as férias coletivas, se você for dar para um setor, você tem que dar para o setor inteiro. E se ela for para toda a empresa, também é possível, né? Mas agora, a própria MP, ela dispensou essa comunicação prévia às autoridades, dizendo que você tem que apenas informar o grupo de empregados que vão gozar de férias coletivas no prazo de 48 horas, para que eles comece o início das férias coletivas, né? E aí, as férias coletivas já era previsto isso, que mesmo aqueles que foram contratados há menos de 12 meses, eles vão gozar naquele período das férias coletivas as férias proporcionais, e aí depois que eles retornarem das férias coletivas, eles começam a contar um novo período aquisitivo. Então, as férias coletivas, elas são importantes, né? Aí, principalmente em razão dessa medida, né, dessa situação que a gente está vivendo, e aí você pode começar um novo período aquisitivo, né? A questão do banco de horas, pessoal. Banco de horas, né, a gente tem que, principalmente aqueles empregados que têm o saldo positivo, não no banco de horas, o empregador pode determinar que eles fiquem em casa em decorrência dessa situação de isolamento social, para que eles possam abater no saldo positivo que eles têm no banco de horas, né? E aí, uma situação que a medida trouxe é exatamente o banco negativo, porque antes na CLT a gente não tinha essa possibilidade de banco negativo. O que é isso? Vamos supor que o empregador então resolveu paralisar suas atividades, colocou todo mundo vai
todo mundo vai ficar em regime especial, né? Vai ficar em casa, vai ficar em isolamento social. E depois que terminar essa situação de calamidade pública, se você não tinha saldo no seu banco, você vai poder pagar esse saldo, esse tempo que você ficou paralisado, empregado, dizendo para os empregados, né? Que o empregado que não tinha saldo no banco de horas, ele vai poder pagar para o empregador, ou seja, trabalhar 2 horas a mais por dia em hora extra, para compensar até o período de 18 meses, então tem 1 ano e meio aí para pagar esses dias que a empresa concedeu, que ele ficou parado, né? Contado do dia do encerramento do estado de calamidade pública. Então, no dia que o governo disser, editar um decreto e falar que nós não estamos mais em estado de calamidade pública, aí o empregador vai ter 18 meses para que o empregado trabalhe em regime de horas extras, no máximo 2 por dia, né? Não pode ser mais que isso, para ele poder pagar esse período que ele ficou parado. Então, é uma inovação, né? Uma inovação aí que a medida trouxe em razão do banco de horas, porque antes não era possível. Pessoal, agora outra situação é que a medida traz a suspensão de exigências administrativas, dizendo o seguinte: empregador, se você quiser contratar em caráter de urgência, então vamos supor um hospital que está tendo muita demanda em razão do Covid, quero contratar mais enfermeiros agora para auxiliar nas minhas demandas aqui em razão, enfermeiro, médico e tal. E aí o que acontece? Você vai ficar suspenso neste momento de realizar os exames admissionais. É recomendável? Não é, porque os exames admissionais ajudam muito, tá mesmo para o empregador, e também uma medida de segurança com o empregado, mas ela suspendeu a exigência de exames médicos complementares, então exames periódicos, exames admissionais, até o prazo, e aí você vai ter que realizar esses exames depois que acabar o estado de calamidade, no prazo de 60 dias após o término do estado de calamidade. Mas os exames demissionais são os únicos que ficam obrigatórios neste momento, a não ser que esses exames demissionais tenham sido feitos, se você tiver algum exame periódico do empregado, que tenha sido realizado há menos de 180 dias. Aí você vai também ficar desobrigado do exame demissional, tá? Também os treinamentos, porque algumas atividades exigem treinamentos nas normas de saúde e segurança do trabalho, né, as NRs. Então, esses treinamentos, eles também vão ficar, eles vão ficar suspensos nesse momento, a exigibilidade deles, mas eles têm que ser realizados depois que acabar esse estado de calamidade em até 90 dias. Ou seja, deu aí uma possibilidade, ou senão eles podem ser realizados em modalidade de ensino à distância, que é igual a gente está fazendo aqui, né? Outra situação é o aproveitamento de feriados que não sejam religiosos, tá? Que não sejam religiosos. Então, aqui, feriados civis podem antecipar. Então, vamos supor, a gente tem feriado de 21 de abril, vai dar numa terça-feira, que é um feriado civil, não é religioso. O empregador pode antecipar, né? Pode falar assim, olha, eu vou antecipar o gozo desse feriado que você não trabalharia, você vai gozar agora, né? Vou descontar isso nesse período aí de calamidade pública para que você fique em estado de isolamento social. E aí você vai ter que comunicar isso ao empregado em 48 horas. Agora, os feriados religiosos têm que ter a concordância expressa do empregado e tem que estar estipulado em acordo individual escrito. Então, feriado civil eu posso antecipar somente comunicando o empregado em 48 horas antes, né, antes dos feriados que serão aproveitados nesse período de isolamento. Mas o feriado religioso depende de concordância do empregado. Então, vamos supor que eu quero antecipar o feriado da sexta-feira da Paixão. Aquela manifestação tem que ser expressa, com um acordo individual escrito, porque está atrelado à fé, né, do empregado. Então, para que ele concorde com essa antecipação, ele tem que ter uma comunicação escrita, tá? A questão do FGTS também foi uma inovação trazida aí pela medida, porque fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS referente, não é que o empregador vai deixar de pagar o FGTS. Acontece que
a medida ela só traz o seguinte: não precisa de pagar nessa competência, agora. As competências de março, abril e maio de 2020, que tem o vencimento em abril, maio e junho, respectivamente, né? E aí você vai ter 6 meses, depois de julho, para quitar essas parcelas que o Estado, né, concedeu aí para que você não tenha que pagar neste momento, né, para dar uma aliviada econômica aí nas empresas. Mas vai ter que ser quitado, não é que ele vai deixar de pagar, ou seja, o empregado continua tendo o direito ao pagamento, ao recolhimento da FGTS de 8% sobre as parcelas salariais, mas ele vai poder ser quitado depois de julho em até 6 parcelas, tá? Então, é para uma ajuda aí para as empresas nesse momento. Pessoal, outra medida que é importante a gente falar, que é o layoff, né? O artigo 18 da MP 920, que o Adilson comentou no início, ele previu o afastamento, a suspensão do contrato sem intervenção sindical, mas ele foi revogado pela MP 928, que saiu logo no dia seguinte, no dia 23, né? Suspendendo esse artigo 18 da MP. Então, agora não se permite, tá para sair outra, né? Outra medida. A gente está aguardando, e aí se realmente sair, a gente vai também comunicar a vocês, né? Mas o artigo, já existe essa possibilidade do layoff na CLT. A medida, ela só estava fazendo a suspensão do contrato sem pagamento de salário nenhum. Agora, só que existe uma possibilidade, uma outra medida que as empresas podem adotar, que é o layoff, que é mediante negociação coletiva, e que o empregado, então, se você vai negociar diretamente com o sindicato dos empregados, e aí os empregados eles vão receber uma bolsa de qualificação profissional, então, geralmente a indústria opta pelo Senai, o comércio pelo Senac, e ele vai receber uma bolsa de qualificação profissional, e aí vai ter uma possibilidade da suspensão do contrato de trabalho pelo período de 2 a 5 meses, dependendo de como for negociado entre as partes, tá? Então, já existe essa possibilidade da suspensão do contrato, mas tem que ser por negociação coletiva. Até então, vamos ver como vai ficar essas próximas medidas que o governo vai tomar, mas até então não se pode suspender o contrato. O artigo 18 já foi revogado pela medida 928, né? Então, é somente com participação, com intervenção sindical, né? Pessoal, então, a questão da redução de salário, alguns empregadores podem ser que eles possam optar por essa medida, né? Porque o artigo da Lei 4.923, ela prevê que as empresas, em caráter de emergência comprovada, podem reduzir a jornada com a correspondente redução do salário até o limite de 25%, mas desde que isso seja feito por negociação coletiva também. Eu não posso fazer isso por um acordo individual com o empregado, né? É uma medida de proteção ao próprio emprego, ao próprio empregado, porque não pode se fazer essa redução sem a representatividade da entidade sindical dos empregados, né? E aí, esse período também, até então, tá para sair essa medida, dizem que é mais ou menos parecido com essa previsão dessa lei, mas adotando outros critérios, mas não pode ser excedente a 3 meses, prorrogável por igual período. Então, somente por entidade, mediante ou acordo ou convenção coletiva, que eu posso realizar essa medida. Porque também está prevista lá no artigo 7º, inciso 6º aí da Constituição Federal, tá? Outra situação é a medida, é o motivo de paralisação por força maior, que está lá no artigo 61, que é mais ou menos parecido com aquela situação que a medida provisória já dispõe sobre o banco de horas, é muito parecido. Quer dizer, então, que a empresa pode paralisar por motivo de força maior, por exemplo, em razão do isolamento social, mas assim que ultrapassar esse período de calamidade, essa medida da força maior, o empregado vai prestar horas extras para compensar o tempo de afastamento, tá? Então, essa situação, o tempo de afastamento não superior a 45 dias, tá? Então, essa é uma medida que só se caso a paralisação for no máximo de 45 dias, né? E aí a gente agradece
e vamos abrir para perguntas. O Adilson vai fazer as perguntas para a gente poder responder. Eu agradeço muito a atenção de vocês e nos colocamos aí à disposição, senhores, né, como eu disse, para a gente estudar melhor, às vezes, o caso, né, de cada um, e a gente vai abrir aí o prazo para perguntas. Muito obrigada. E aí, Karina? Ok, som? Karina, meu som tá ok? Ok. Tá ok, tá liberado. Manuela, muito obrigado, era isso mesmo, era essa passada pela MP 927 e bom, você lembrou que a 928 já saiu sim, né, já tirando o artigo 18, eu falei no início que teria que ter uma nova MP, mas essa nova MP é porque eles falaram que teria com novas possibilidades de redução de salário concomitante à redução da carga horária, mas o artigo 18 já está realmente extinto, vamos dizer assim, né? Só um ponto que quando você colocou da questão do FGTS, né, que ele pode ser esses 3 meses pagando parcelado em 6 parcelas a partir de julho, né, é uma possibilidade, mas a gente sugere, né, claro, aos clientes, a todas as instituições, aquelas que tiverem condições, tiver um fluxo de caixa que não deixe acumular, né, porque chegar julho, você tem o parcelamento e tem a do mês também, né, vencendo. Então, aqueles que necessitarem, é claro, é uma oportunidade, mas tiver um problema de fluxo de caixa, mas tem condições de ir acertando de maneira adequada, que assim vá fazendo, né? Muito bem. Uma pergunta, então. Como fica no caso do empregado ser demitido ou pedir demissão e possuir um banco de horas enorme, de modo que ele venda para o empregador? Como seria isso? Entendeu? O banco positivo no momento da rescisão, né? Não é isso? Isso. Ele tem um débito com a empresa alto, vamos dizer assim. Ah, tá. É um banco negativo ou positivo? Banco negativo. Aí ele vai ser demitido e não consegue pagar à empresa aquilo que ele está devendo. Como ficaria isso? Bom, a questão do banco, Adilson, é uma situação muito complicada, por isso que é bom, é sempre o empregador ter a gestão desse banco, de modo, né, sempre reparando os instrumentos coletivos para não deixar passar o prazo, né, mas no momento da rescisão, eu não posso descontar, a lei não autoriza que se desconte esse banco negativo do empregado. Não há essa possibilidade nem pela MP, nem pela legislação trabalhista que eu desconte. Então, por isso que é importante, se ele está com banco negativo, né, que você adote, principalmente em razão dessa situação de emergência, que você faça aquelas situações previstas, né? Que é a compensação em até 40, desse banco, que ele trabalhar 2 horas extras a mais para compensar, que é do artigo 61 que a gente acabou de falar, mas essa possibilidade de descontar no momento da rescisão não tem previsão nenhuma que autorize o empregador fazer isso. Ok, então é importante que a instituição fique atenta aos sinais de volta, não volta, para tentar a situação, mas de qualquer forma não dá para prever e fazer exatamente de forma adequada. O que pode ser feito no caso de um banco de horas, caso precise de um funcionário, 2 funcionários atuando na instituição, aquele que tem um tempo menor de casa, se tiver competência para tal, que fique atuando para evitar que ele fique devendo no caso depois de uma possível demissão. Pode ser uma saída, né? Isso, exatamente. Bom, tá. No caso se conceda férias proporcionais, ok. Então a férias proporcional ela vai ser adiantada, né? Talvez não 100%, mas parte dela. O retorno desse período, quando ele voltar, esse período aquisitivo, pode ser apenas também só proporcional, né? Ou seja, eu tenho que conceder 30 dias ou posso conceder só parte também desses 30 dias? Pode conceder só parte. A medida fala que você não pode ser um período inferior a 5 dias. Então, se você quiser conceder 15, enfim, proporcionalmente, né? Aí vai ficar, nesse período, antecipei, então, 15 dias de férias individuais do empregado. A questão é que o período não pode ser inferior a 5.
mas se você quiser antecipar só 15, 10, né? O próprio Sim. só 5, né? Não necessariamente você tem que antecipar as 30. Nos 30 dias, Ok. não. Ok. Tem uma outra pergunta. Estou perguntando sobre a adaptação do contrato para home office. Vai fazer e se é necessário como fazer esse processo da adaptação ou só comunicar, só registrar em carteira. Seria esse processo, então, da adaptação do presencial para home office? Então, a medida provisória, ela flexibilizou isso, né? Eu preciso apenas, tão somente, eu não preciso esperar 15 dias, igual a CLT fala. Ela flexibilizou para que eu possa alterar o meu regime de presencial para teletrabalho em 48 horas, né? Então, se você não precisa registrar isso em cartório, não. Basta a assinatura do empregado, né? Na verdade, a MP ainda fala que você tem 30 dias depois que você alterou o regime presencial para o teletrabalho para você assinar o contrato, o termo aditivo com o empregado. Mas é claro que a gente recomenda que você faça isso o quanto antes, para formalizar, porque o regime de teletrabalho, por ele não ter um controle de jornada, por ele ser um regime especial, é importante que você formalize o quanto antes com o seu empregado, sempre formalizando, sempre em aditivo escrito, né? Quando a gente fala formalização, não a MP, em algumas situações, ela fala que tem que ser por meio, pode ser até por meio eletrônico, mas a gente não recomenda isso. Que é uma segurança mesmo do empregador e também do empregado, de ter essa formalização em contrato, em aditivo contratual. Ok. Uma outra pergunta. Uma instituição, ela adotou o trabalho em sistema de revezamento entre os funcionários do setor. Ok, né? Então, você vai criando um banco de horas aqui de um e de outro, mas o setor não para. Muito bem. Só que, dentre esses funcionários que foram revezados, ou aliás, uma funcionária solicitou a dispensa de trabalho, alegando que ela se enquadra no quadro de risco por hipertensão. A funcionária alegou isso. Aí, a instituição ela foi orientada a solicitar um laudo médico que comprove a enfermidade para justificar a dispensa solicitada. Seria essa a postura correta ou simplesmente conceder a dispensa sem comprovação? Olha, é importante que você tenha comprovação, mas basta, a lei não exige. Lembra aquela primeira lei que foi de 6 de fevereiro, né? Que foi a lei 3.979, que ela dispõe que se constitui falta justificada do empregado se ele tiver com sintomas, enfim, se considera falta justificada aquele que falta justificadamente em razão da Covid, né? Então, se ela de fato estiver dentro do grupo de risco, no caso dela, ela não é maior de 60 anos, ela é diabética, qual que é o fundamento para ela ser grupo de risco? E a hipertensão. Sem falar de Hipertensão. idade. Hipertensão. Hipertensão, entendi. Então, basta que se ela tiver um atestado, mas a lei ela não exige nenhuma dessas medidas. Fala que o simples fato delas vai se constituir falta justificada se ela tiver, principalmente se ela tiver nesse grupo de risco. Ela não exige que você comprove que você está no grupo de risco. Mas, claro, se ela tiver um atestado ou ela já usar uma medicação, basta que ela envie para o empregador comprovando, né, que ela está realmente no grupo de risco. Tá bem. E também eu acredito que nesse ponto aí, vai ter aquela relação ao longo da história com aquele empregado para, na verdade, na credibilidade do que ele fala também, né? A questão também do dia a dia, quem está junto, A relação sabe de avaliar. confiança, né? Ok. Bom, uma outra pergunta. Nós já estamos em quarentena e não colocamos banco de horas. Ainda é possível fazê-lo e como fazê-lo? Sim, é possível, é possível. A questão do banco de horas, você pode adotar ou a possibilidade que a medida provisória traz, que é a situação que hoje você não tem um banco de horas, ou seja, então a gente vai partir do pressuposto que você vai ter um banco de horas já negativo, porque o empregado não está trabalhando em hora suplementar nesse momento, né? Então, você pode implementar o banco de horas, sim, através de um acordo, tem que formalizar, o banco de horas também exige formalização. A reforma trabalhista já tinha autorizado que essa formalização pode ser feita por acordo individual entre empregado e empregador. Porque o banco de horas, desde 2017, eu não exijo mais que ele necessariamente esteja em negociação coletiva.
Se eu firmar com o empregado, eu tenho que lembrar de compensar essas horas em até 6 meses, tá? Então, eu não sei qual que é o caso do empregador, mas você pode formalizar por acordo individual. Agora, se for uma atividade, vamos supor que você esteja em paralisação, você vai ficar, a sua empresa está totalmente paralisada. Você pode entrar naquela possibilidade do artigo 61 também, que é depois que parar o estado de calamidade, o empregado vai ter aí alguns meses para poder compensar esse banco. Um ano e meio, né? Tem 1 ano e meio, né? Oi? Tem Isso, 1 ano e 18 meio, 18 meses. meses. 18 Ok. meses. Ainda referente ao banco de horas. Uhum. Hoje é com o sindicato, por exemplo. Nesse momento de quarentena, a medida provisória, como eu diria, ela substitui esse acordo com o sindicato, não é isso? E passa a valer o que está nela, ou seja, diretamente após usar o banco de horas, independente do acordo com o sindicato. Não, na verdade, o banco de horas você já pode utilizá-lo desde 2017 por acordo individual. Eu tenho duas possibilidades agora de banco de horas. Um que é feito mediante acordo ou convenção coletiva com os sindicatos empregados e outro por acordo individual entre empregado e empregador. Lembrando que o prazo desse banco de horas que vai fazer diferença. Porque quando é com acordo individual entre empregado e empregador, esse banco de horas, vamos supor que a gente não esteja em estado de quarentena. Eu começo a formalizar meu banco de horas agora, né? E aí, o meu empregado, ele vai prestar horas suplementares, porque agora, nesse período da Covid, ele não vai estar fazendo horas suplementares, né? E aí, ele vai começar a realizar horas suplementares, e aí vai tendo, a medida da demanda, ele vai tendo saldo positivo no banco. A questão do acordo individual é que esse banco tem que ser compensado em até 6 meses. É a única diferença. Sim. Enquanto que o prazo do sindicato, aquele prazo que o banco de horas feito por negociação coletiva, ele vai poder ser compensado em até 1 ano. Já é assim desde 2017. Ok. Agora seria uma exceção, então, né? Agora seria uma exceção. Agora seria uma exceção. Quanto aos professores, Uhum. e gerando algumas orientações, a gente vai falar sobre isso também na sexta-feira que vem, mas tem algumas já secretarias de Estado, algumas notas técnicas, dando trabalho à distância dos professores, e a dúvida é, esse regime de teletrabalho com os professores também precisará ser feito via contrato? Como fica isso? Sempre. Regime de teletrabalho sempre via contrato. Ok. Mas é aquela situação. Eu tenho prazo de 30 dias depois que eu alterei o regime para poder formalizar isso, tá? Mas é uma situação que é específica, né? Porque você vai, às vezes, no caso dos professores, você vai alterar esse regime presencial para teletrabalho só durante esse período, porque depois que acabar esse período, provavelmente você vai querer que o professor volte a adotar o regime presencial. Ok. Então, é recomendável que você faça um termo aditivo agora e depois outro termo aditivo para alterar para o regime presencial novamente. Ok. Mas as férias coletivas exigem negociação ou o empregador determina e fica com 48 horas de antecedência empregados? Só determinação do empregador. Agora eu não preciso nem comunicar às autoridades, tá? Eu só determinação do empregador. E aí o empregado ele vai apenas comunicar. Se for só um setor da empresa, ele vai comunicar só aquele setor a todos os empregados que vai iniciar o regime de férias coletivas em 48 horas. Eu nem preciso comunicar às autoridades, sindicatos empregados, Ministério da Economia, não preciso de nada disso. Apenas o início com antecedência mínima de 48 horas. Ok. Tá bem. Manuela, pela sua experiência, pelos seus contatos, dias de quarentena com outros profissionais do direito, do trabalho, a gente sabe que você está tendo contato direto com algumas lives com o PROCON, com professores, com profissionais do direito. Um comentário, não seria uma pergunta, um comentário. Nessa situação,
nessa situação que nós estamos vivendo, essa medida ela acaba com o fim da calamidade, a medida provisória, ok. Pelo que você está percebendo nesse ambiente jurídico, vocês acham ou já se deu que essa medida provisória pode ser um prenúncio de uma nova reforma trabalhista a terminar a calamidade? Adilson, eu não só acho, como eu tenho certeza. Eu acredito muito, sim, em decorrência como, na verdade, a gente tem visto muitas alterações na legislação trabalhista, principalmente depois de 2017, né? E que foram medidas que a gente considera aí, que foram reformas. A questão da medida, que às vezes são medidas, em alguns casos, né, em algumas matérias, são até positivas. Só que a questão é que não se ouviu nem o lado dos empregadores, nem os empregados. Então, foram medidas que, ao longo dos anos, foram sendo adotadas, né, pelos governos anteriores, e elas acabaram não ouvindo os principais destinatários da norma. Então, tem muita coisa na reforma trabalhista, por exemplo, que ela, se você olhar na legislação, você vai pensar, nossa, é um benefício para o empregador, só que, na verdade, está trazendo uma insegurança jurídica para ele. Da mesma forma, em relação ao empregado. Foi um benefício que trouxe para o empregado, por exemplo, o parcelamento das férias, né? Que os empregados, nesse sentido, acharam uma medida positiva. Mas e essa questão da própria gestão das férias, né? Enfim, algumas situações, o governo já vinha falando que ia fazer algumas alterações, mais alterações na reforma. E eu acredito que depois que a terminar esse período da calamidade pública, pode ser que a gente tenha algum outro pacote de medidas, principalmente porque a gente vai ter um impacto muito forte na economia em decorrência dessa situação da calamidade, né? E aí, provavelmente, ele vai adotar outras medidas. Sim. Bom, nós estamos já caminhando para o final. Eu queria dizer que as pessoas que tiverem dúvidas, podem ter contato conosco, né? Claro, após este encontro, por e-mail, telefone, que nós vamos também, vocês possam tirar as dúvidas. Mas, antes da gente terminar, Zita está querendo fazer uma pergunta. Por favor, Zita. Bom dia. Bom dia. Não sei como fazer. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode falar. O empregado considerado do grupo de risco está dispensado do banco de horas? Está dispensado do banco de horas? Essa é a dúvida. Na verdade, ele está trabalhando ou ele não está trabalhando? Ele não está trabalhando. Não, ele não está dispensado do banco de horas. A questão é que se ele faltar nesse período, então vamos supor que a empresa esteja normalmente funcionando. Porque a gente tem algumas empresas, por serem atividades essenciais, que estão funcionando normalmente. Por exemplo, supermercados, farmácias, né? Então, se for uma empresa com atividade essencial e ela está funcionando normalmente, e esse empregado está no grupo de risco, ele faltou. Ele faltou esse período todo. Em relação a ele, pode ser adotado o regime de banco de horas. Fala assim, olha, se realmente faltou, porque você era do grupo de risco. Mas você, ao retornar, né, ao retornar da paralisação das atividades, você vai ter aí o prazo de 18 meses para compensar esse período. Ele não está dispensado, não. Aí ele não vai ser dispensado. A única situação é que se ele faltar, vai ser considerado uma falta justificada. Então, ele não vai perder direito às férias, ele não vai perder nenhum dos direitos que a falta injustificada causa. Mas dispensar do banco de horas, não. Ok. Em acordo coletivo, entraram em regime de quarentena, foram dispensadas das atividades. Em acordo coletivo? Foi feito um acordo coletivo? Acho que não seria bem acordo, seria um comunicado. São empregados domésticos de uma casa religiosa, onde tem pensionato. Aí, atividades de lavanderia, de capela, limpeza, cozinha, então, etc. Na verdade, então, se foi um ato do empregador, mas ele pode, de toda forma,
ele dispensou, né? Então, foi um ato do próprio empregador, falou assim, não, vamos como uma medida, uma medida que a gente vai tomar, né, para salvaguardar essas pessoas, e eu vou comunicar, então, que todo mundo está dispensado. Mas se não quiser retornar, tanto o artigo 61, que foi que é a paralisação, né, das atividades, quanto o banco de horas, depois que retornar, falou assim, olha, esses dias que vocês ficaram parados, nós vamos compensar em até 18 horas extras, 2 horas a mais por dia, para compensar esse período que vocês ficaram paralisados. Então, ele pode fazer isso depois que terminar esse período de calamidade. Eles foram comunicados, aceitaram, e comunicados de que os salários não seriam suspensos, mediante o banco de horas. Isso. Então, se já houve a comunicação, está tudo certo. É isso mesmo, esse é o caminho. Porque os salários não podem ser suspensos, eles vão continuar recebendo. Então, como eles receberam por esses dias que teve a paralisação, uma solução é o banco de horas. Então, depois que eles retornarem, eles vão ter 18 meses para compensar essas horas que eles ficaram paralisados. Ótimo. Ok, muito obrigada. Obrigada a você. Muito bem. É claro que as pessoas acima de 60 anos, se já estiverem doentes, então elas terão também o abono, né? Não entra no banco de horas caso estejam comprovadamente doentes. Não é isso, Manuela? Isso. Comprovadamente doentes, aí é uma outra medida, né? Aí realmente elas não vão entrar no banco de horas, mas essa situação que a dona Zita está falando, me parece que eles não estão doentes, foi só uma medida preventiva, né? Então, como eles estão no grupo de risco, foi uma medida preventiva de vamos dispensar todo mundo, mas aí quando eles retornarem, pode ser adotada, assim, em até 18 meses eles compensarem essas horas que eles ficaram paralisados. Agora, quem já está quem está doente, não tem como. Ok. Então, Bom, seria um falta... Manuela, muito obrigado. Nós vamos então encerrar. Só tem mais uma colocação, porque nós estamos aí na expectativa de novas medidas provisórias, por exemplo, a redução concomitante de salário e carga horária está prevista no governo, já foi falado por ele. Reduz a carga horária em 50% e reduz também o salário em 50%. Então, isso está no ar, não tem ainda nada concreto quanto a isso, mas a qualquer momento pode sair algo parecido, não é isso, Manuela? Isso mesmo. A gente está nessa expectativa de sair essa medida, né? O governo já anunciou que sairia um prazo mais rápido possível. Então, a gente está nessa expectativa de sair mais uma medida que provavelmente vai dispor sobre essa redução de salários. Muito bem, pessoal. São 10:55 e como a previsão 9 às 10 horas, 40 minutos de fala e 20 minutos de perguntas. Vamos enviar para vocês novamente, reforçando os próximos encontros. Temos segunda-feira, temos outros ao longo da semana e vamos ficar próximos. O nosso intuito é esse, nesse momento de grande dificuldade. Nós agradecemos a doutora Manuela mais uma vez, está conosco sempre. Agradecemos também a todos os nossos profissionais que favoreceram esse encontro e a todos vocês que pararam essa 1 hora para estar conosco. Um abraço a todos, que Deus nos fortaleça, nos ilumine e nos proteja nesse momento difícil. Amém. Eu queria agradecer a participação de todos, agradecer ao Adilson também, e estamos à disposição, né, Adilson, para o que vocês precisarem. Como eu disse, é sempre importante analisar o negócio, qual que é a sua realidade, para a gente adotar a melhor medida. A gente tem agora várias opções, mas é sempre importante analisar cada uma das atividades, né, em separado, para ver qual medida melhor tomar nessa situação que a gente está enfrentando juntos aí, né? Isso. E hoje ainda enviaremos os links dos próximos encontros. Um abraço a todos e um bom dia e um bom final de semana. Tá bem? Bom dia, obrigada.